Peço que você abra sua Bíblia no Salmos capítulo 1. Nós vamos ler todo ele, curto. O tema da mensagem dessa noite, como disse hoje pela manhã, é: onde estão as suas raízes? Se puder colocar o texto na tela, da Almeida Revista Atualizada, da ARA, ficarei grato, tá certo? Obrigado. Me acompanhe na tela, assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e o meu pedido é que só a Tua palavra tenha poder entre nós. Cuida da nossa mente e do nosso coração, e me usa mais uma vez, apesar de mim, para louvor da Tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Irmãos, todos nós tomamos decisões todos os dias. Nós somos movidos a decisões. Todos os dias, as circunstâncias da vida nos levam a decidir sobre algo. Quer você queira, quer não, você precisa decidir. Quando você decide não decidir, já é uma decisão. Algumas decisões parecem pequenas, quase que insignificantes. Decisões como com quem andamos, decisões como com o que ouvimos, decisões como no que pensamos, onde gastamos o nosso tempo. Mas a Bíblia nos ensina que nenhuma dessas escolhas é neutra. Toda escolha há algo para influenciar você. O Salmo 1 abre o livro dos Salmos nos dizendo que a vida é feita de caminhos e todo caminho nos leva a algum lugar. Toda decisão, todo caminho que nós trilhamos nos levará a algum lugar. Não existe apenas escolhas certas e erradas. Existem caminhos em que nós formamos raízes. O texto, ele não começa falando de bênção material. O texto, ele não começa falando sobre vitória. O texto não começa falando sobre um sucesso visível. O texto começa falando onde nós estamos colocando os nossos pés, a nossa mente e o nosso coração. Ele não fala aqui sobre você ser bem-sucedido e se você for bem-sucedido, que bênção. Mas o texto está falando onde você está colocando o seu coração, onde você está colocando a planta dos seus pés e aonde você está colocando os seus pensamentos. O salmista, ele nos apresenta dois estilos de vida muito claros no Salmo 1. Primeiro, ele vai falar sobre alguém que cresce e outro que desaparece. Ele também nos fala de algo que é levado pelo vento. E a grande pergunta do Salmo 1 que nós precisamos fazer na introdução é: você frequenta a igreja? Você é membro de igreja? Que maravilha! É muito bom pertencer a um corpo. É muito especial você fazer parte de uma família na fé. Mas a pergunta que devemos nos fazer nessa noite é: onde estamos criando raízes? Pertencer é muito mais do que congregar. E congregar é muito bom, irmãos. O autor aos Hebreus vai falar sobre isso, né? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Congregar é uma bênção do Senhor. Você encontrar irmãos, abraçar irmãos, chorar com irmãos, nos alegrar com irmãos, é maravilhoso. Mas congregar não basta. A pergunta que devemos fazer ao nosso coração é: onde estamos fincando as nossas raízes? Por quê? Porque raízes invisíveis hoje definem futuros visíveis amanhã. Ninguém sabe onde está a sua base. Hoje pela manhã falamos sobre fundação.
fundamento é Cristo Jesus. Mas vocês aqui, acredito que os construtores, sabem que quando a gente vai fazer o pilar de uma casa, a base de uma casa, é tudo debaixo do chão que fica. E é a parte mais importante que nós, injetamos dinheiro. É no pilar dela. E às vezes não vemos o dinheiro onde está. Lembro que construindo recentemente a casa, sempre eu perguntava, eu ia e a casa estava do mesmo jeito, eu ia e a casa estava do mesmo jeito. Disse, meu amigo, quando eu vou ver alguma coisa acontecer nesse ambiente? Porque o dinheiro parece que está debaixo do chão. Mas é como um construtor disse a mim, aqui é a parte mais importante de você viver. Sem um fundamento sólido, ela pode sucumbir. Então, raízes invisíveis faz com que possamos mais na frente ver resultados visíveis. Eu não vi o fundamento da casa, mas a casa está de pé porque foi bem fundamentada. As nossas raízes vão definir o nosso futuro. E aí começa a exposição do texto, e eu quero fazer isso de forma muito breve, mas não tão objetiva, para que você entenda o que é que o salmista deixa de lição para mim e para você. O verso 1, se puder me acompanhar e deixando na tela, por gentileza. O verso 1 vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro, irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção é que o salmo começa com uma negação. Como assim, pastor? Antes de dizer o que o justo faz, ele diz o que ele não pode fazer. Isso revela uma verdade bíblica importante para mim e para você. Qual verdade? Espiritualidade saudável começa com escolhas conscientes. Espiritualidade saudável começa com escolhas conscientes. O salmista, ele constrói uma progressão intencional, mas também perigosa. Pense comigo. Ele fala sobre andar. E andar é o quê, pastor? Andar é influência. Refere-se ao conselho, à forma de pensar. É permitir que a visão do mundo dos ímpios não molde a nossa visão. O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos, capítulo 12, texto tão conhecido, verso 1 e 2, dizendo que nós não devemos nos moldar. Não devemos permitir que o mundo molde a nossa forma de pensar. O grego vai chamar Romanos 12, 2 de metanoia, a mudança de mente. Você pensava de um jeito, agora você não pensa mais desse jeito. Você muda literalmente sua forma de pensar. Então, eu preciso dizer que com quem você anda, influencia você. Quer você queira, quer não. Ouvimos isso muito de adolescentes no passado. Hoje parece que os adolescentes, graças a Deus, e eu posso dizer que lideram uma geração de crentes, adolescentes e jovens conscientes, mais conscientes. Mas antigamente alguns diziam, que não, amizades não influenciam. Influenciam. Tá? Influenciam. Quer você queira, quer não. Você influencia também com o seu modo de agir. Então, primeiro, ele fala sobre andar. Segundo, ele fala sobre permanecer. Não se detenha, não se mantenha. Já não é só influência, é habitar aquele caminho. O pecado, ele deixa de incomodar. O errado passa a parecer normal. Mas não é. O que é certo, é certo. E o que é errado, é errado. Ah, não é porque eu faço muitas vezes que vai tornar aquilo certo. Não. Se é errado, é errado. Então, não se detenha, não permaneça, não se mantenha no caminho com essas pessoas. E depois ele fala sobre identidade, não se assente nesse caminho. Agora há um pertencimento. Primeiro, eu começo a andar. Segundo, eu vou me deixando moldar por aquilo. E terceiro, agora eu me sinto parte daquilo. E eu me identifico com aquilo. E agora eu me sento à mesa com esses. Irmãos, a pessoa, ela passa a defender, ela passa a zombar, ela passa a ensinar aquilo que antes ela apenas tolerava. Você era tolerante, mas agora você aceita as coisas porque você faz parte de um determinado grupo. E aí o salmista está dizendo para você e para mim que o pecado, ele sempre começa pequeno, mas ele nunca termina pequeno. Nunca termina pequeno. Então aqui nós encontramos 3 ambientes, irmãos. Primeiro, o conselho dos ímpios, ele forma a nossa mente.
Precisamos ter muito cuidado com isso. Segundo, o caminho dos pecadores molda as nossas atitudes. E terceiro, a roda dos escarnecedores corrompe a nossa fala e o nosso coração. Por isso que ele é bem claro: não ande, não se detenha, não se assente. Há uma negação nisso aqui. Ah, pastor, mas ele é tão bonzinho. Ele é um amigo meu, mas ele fala muita coisa que não deveria dizer, inclusive contra a minha fé. E você se assenta numa mesa dessa? Diálogo, irmãos, é diferente de convivência. Nós precisamos dialogar, sim, com toda certeza. Mas a mesa, e eu já disse isso aqui uma vez e torno a repetir, mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar de comunhão. Mesa não são todos que sentam à nossa mesa. À nossa mesa sentam aqueles que Cristo quer que sente à nossa mesa. É na nossa mesa onde edificamos, é a nossa mesa onde geramos vida na vida de alguém. E nem todos estão preparados para isso. Senão o salmista não abriria os salmos, são de 150 capítulos. No primeiro ele começa dizendo: você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Você não pode, em nenhuma hipótese, fazer isso. Então, irmãos, há uma aplicação nesse versículo que eu quero que você guarde no seu coração. Antes de falar de raiz profunda em Deus, o texto nos confronta com uma pergunta simples e dura: onde estou criando raízes? Onde nós estamos criando raízes? Porque raízes erradas produzem frutos errados. Então há um primeiro ponto nesse texto, que é falar sobre a vida do justo começa na separação. Separar. Agora nós vivemos como justo e não como um ímpio. O texto continua no verso 12 e ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela a sua lei medita de dia e de noite. A raiz do justo é a palavra de Deus. Aqui o texto muda completamente o foco. Pare para pensar comigo. O justo não é definido só pelo que evita. Primeiro ele diz: você não pode se assentar, você não pode se deter e você não pode conviver. Mas agora ele vai ampliar o leque. Ele diz que o justo não é conhecido só por se afastar. O justo é conhecido por amar a lei do Senhor. E aqui ele fala de duas coisas interessantes para mim. Primeiro, ele fala sobre prazer. Antes o seu prazer. Irmãos, prazer indica afeto. Prazer indica alegria. Prazer indica desejo. Eu tenho prazer naquilo. Eu não faço por mera obrigação. Há uma alegria que sai dentro de mim em ter contato com a lei do Senhor. A palavra não é apresentada como um dever religioso, mas como uma fonte de deleite espiritual. E olha que interessante o que a Bíblia vai nos trazer ao profeta Jeremias, capítulo 15, verso 16, quando ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. O mesmo salmista, no Salmo 119, verso 97, ele vai dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ou seja, raízes crescem onde há prazer e não apenas disciplina. E a disciplina espiritual é ótima, eu digo isso aos jovens e repito aqui de púlpito. Nem sempre há um desejo de você orar e de ler a palavra, certo? Mas ainda assim, ore e leia a palavra. Precisamos fazer isso é fonte vital, mesmo sem querer, senão vamos perecer. Ah, mas hoje eu não estou com desejo. Vida adulta, amigão, é fazer aquilo que tem que ser feito. Então, assim, precisamos buscar ao Senhor. Ah, mas eu não tenho nenhum prazer nisso. Vai buscar ao Senhor e o prazer virá ao seu coração. É simples, irmãos. Mas às vezes queremos o extraordinário para que o Senhor se revele a nós, mande um anjo, entre na nossa frente e diga: agora é o momento de ler a Bíblia e de orar. Não.
tem graça maior e o privilégio maior do que sairmos bem e retornarmos bem no nosso trabalho, para a nossa família? Então, irmãos, primeiro é ter prazer. Faça. E depois nós teremos prazer na lei do Senhor. Mas depois ele fala sobre outra coisa. Ele fala sobre meditar o texto. Medita. E aqui o texto no hebraico, ele vai trazer a ideia de ruminar. Trazer ao coração, ruminar. Pensar muito ou durante muito tempo numa mesma coisa. É um texto específico que fica martelando a nossa mente e somos ruminados pelo Senhor. E diariamente vamos pensando naquilo. Diariamente vai consumindo a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. Então, queridos, é deixar a palavra ecoar em nosso coração. E olha o que Josué vai trazer de lição para mim e para você, Josué 1,8. Ele diz: não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo todo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Nós precisamos ter prazer nessa lei. Nós precisamos ouvir essa lei. Nós precisamos ler essa lei. Nós precisamos viver com essa lei. Porque é a lei do Senhor que deve governar a nossa vida. Então, irmãos, aqui é um ponto forte desse texto no verso 2. O salmista diz para mim e para você que o conhecimento bíblico, por si só, ele não transforma. O conhecimento bíblico, por si só, ele não transforma. A transformação acontece quando o ensino da palavra governa o nosso coração. É por isso que eu lembro, fazendo teologia no seminário, no meu primeiro ano de seminário, eu li um livro, recomendo de púlpito a todos, já fiz isso para alguns. Há um livro de um pastor, filósofo, teólogo, chamado Jonas Madureira, um livro chamado Inteligência Humilhada. E esse livro literalmente me humilhou. Quando ele fala sobre a teologia na terceira pessoa, só serve assim, irmão. Teologia, primeiro, começa em Deus, deságua no meu coração, e ele necessita desaguar no seu coração. A teologia só por conhecimento é vã. Precisa ser uma teologia que desague na igreja, que os membros sejam abastecidos, que o nosso coração queime por isso, senão vira uma sabedoria vã. Irmãos, agora uma verdade cristocêntrica. O texto na tela nos diz que o prazer está na lei do Senhor. E quem é o Senhor? João 1,1 vai falar de quem é o Senhor. Quando ele diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo, a lei do Senhor, é Jesus Cristo. E esse Cristo, ele precisa permanecer em nosso coração. Porque, irmãos, meditar na palavra é, na prática, cultivar a intimidade com Cristo. Primeiro, nós precisamos entender que a vida do justo começa na separação, mas a raiz do justo é a palavra do Senhor. Medita nela de dia e de noite. O texto continua quando ele vem falar sobre o resultado e a estabilidade do fruto. O verso 3, quando ele diz o seguinte: ele é como a árvore plantada junto à corrente, ribeiros em algumas versões, de águas, que no tempo devido dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Irmãos, árvore plantada, eu preciso dizer para você que quem planta, planta sabendo o que está fazendo. Árvore plantada não é acaso. E quem planta? O Senhor. Então existe uma intenção divina em plantar, existe um cuidado soberano do Senhor sobre nós. Deus não apenas chama o justo, Deus posiciona o justo. Ele é como árvore plantada, quem nos planta é o Senhor. Quem nos dá a graça de ser plantado junto à corrente de águas é o Senhor. Ele não só chama o justo, mas ele o planta também. 1 Coríntios 3,6 vai dizer que Deus é quem dá o devido crescimento.
Por quê, irmãos? Porque junto à corrente dos ribeiros das águas. O que significa isso, pastor? Ele é plantado junto à corrente de águas. Significa que a fonte é contínua. Ela não vai parar. Há uma corrente de água que vem e ela não para de jorrar. Ele nos planta no lugar que Ele mesmo vem com sua água e nos molda de acordo com o seu querer. Deus trabalha, irmãos, nos sustentando constantemente. E ai de nós, se não fôssemos sustentados pelo Senhor. Ai de nós, se o Senhor não tivesse a misericórdia e a graça de nos sustentar na sua poderosa mão. Vida que não depende de estações emocionais. Há uma vida plantada no Senhor. E eu falei sobre isso pela manhã. Não é que as nossas emoções são indiferentes diante do Senhor. Não. Nós somos completos. Há um termo na teologia, onde falamos muito aqui há muito tempo sobre tricotomia, dicotomia. E há um termo agora, não tão novo, mas recente, chamado unidade hipostática, que vai falar sobre isso. O homem é um todo. Corpo, alma e espírito. Um todo, envolvido, as emoções, seu espírito, seu intelecto, ele é um todo. E um todo precisa estar alinhado com a vontade do Senhor. Mas, irmãos, o texto, ele avança, quando ele fala, dá seu fruto na própria estação. Fruto, irmão, exige tempo. Ele não sai no tempo que nós queremos que ele saia. Há a época certa. Eu não sou uma pessoa muito com propriedade para falar sobre fruta, não, mas lá em casa tem essa questão de fruta. Há o tempo certo de cada uma. Mas veja, Deus, ele trabalha em processos. Assim como o fruto existe o seu tempo, Deus também tem o tempo certo de fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Mas às vezes nós não gostamos e nem queremos esperar. Queremos as coisas do nosso jeito. E eu estou lendo a Bíblia, finalizando Gênesis, e lembro agora, a história bíblica me relembrou, a história de Abraão, querendo dar um jeitinho nos planos do Senhor. Não foi assim? Então assim, Deus dá a promessa, o texto bíblico me diz isso. E depois ela tenta dar um jeitinho. O Senhor nos deu uma promessa, mas vai lá, deita com a serva. Eu acho que vai dar certo. Nós sabemos o fim de tudo isso. Por quê? Processos foram feitos para serem respeitados. É porque o hoje, para o Senhor, pode ser para nós um amanhã. Mas o amanhã para a gente dói. Porque queremos as coisas de maneira imediata. Mas Deus, no tempo devido, o texto vai dizer que dá o seu fruto. Tem algo na sua vida que ainda não chegou o tempo, eu preciso dizer para você, não chegou a hora da colheita. Mas o texto ele diz para mim também que não é se haverá fruto. Olha o que o texto na tela está dizendo. No tempo devido dá o fruto. Aqui não existe hipótese, existe certeza. O fruto virá no tempo certo que o Senhor quiser na nossa vida. Gálatas capítulo 6, verso 9 vai dizer que no tempo certo nós colheremos. O texto avança dizendo que uma folha ela não murcha. Por quê? Porque em Cristo há estabilidade interior. Cristo nos faz preservar em meio à dor. A aparência saudável mesmo em tempos difíceis. Queridos irmãos, todos nós aqui já enfrentamos um vale. Alguns vales que realmente não desejam a ninguém. Outros nem tanto, mas cada um aqui sabe onde foi que apertou. Mas uma coisa eu posso garantir para os irmãos, assim como esse que vos fala está aqui de pé. O Senhor nos tirou de lá. E olhe aonde Ele nos colocou. Você já parou para pensar nisso? Essa semana eu estava conversando com Jamília, eu falei com ela sobre isso. Falei, Deus é tão bom, que mesmo em tempo de prova, Ele nos concede alguns mimos. Que Deus maravilhoso, irmãos.
Que Deus misericordioso, que Deus bom, que Deus fiel, apesar de nós, mesmo em tempo de vale, mesmo em tempo de adversidade, o Senhor nos concede alguns mimos. E quem somos nós para merecer tais coisas? Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmãos, a folha ela não murcha. E ele termina dizendo que tudo quanto fizer será bem sucedido. Em outra versão, tem assim: tudo que ele fizer prosperará. Irmãos, prosperidade bíblica não é ausência de lutas. Prosperidade bíblica é vida alinhada à vontade de Deus. Prosperidade bíblica é cumprimento do propósito divino ao seu povo. Ele não está dizendo que nós não passaremos por vale, por lutas, por provações, principalmente lidando com gente. Será que eu também fui o único aqui que fui ferido por pessoas? Será que pessoas que entraram na nossa vida de maneira tão alegre, tão gentil, e depois nos feriram a ponto de enfraquecer a nossa fé? Irmãos, eu tenho um texto, que eu gravei esse texto, foi o primeiro texto que eu soube de cor, decorado, nos Embaixadores do Rei, com meus 13 anos de idade, Emília. Romanos 8, 28. Quando o apóstolo Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gravei isso com 13 anos, achando que era só coisas boas. Todas as coisas cooperam. Então eu disse, que maravilha, tudo de bom vai atingir o crente. E aí eu descobri, irmãos, que mesmo em tempo de adversidade, mesmo em tempo de angústia, mesmo em tempo de dor, mesmo quando as coisas parecem que estão indo num caminho de mal a pior, ainda assim, o Senhor sabe o que é o melhor para nós. E tudo coopera para o nosso bem. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo. As lutas forjam o nosso caráter espiritual no Senhor. E tudo que parece estar dando errado coopera para o nosso bem. Mas às vezes, num momento, nós não vamos entender isso. Mas o tempo passa, irmãos, e eu preciso dizer a vocês que a alegria ela vem pela manhã, e quando a alegria chegar, nós vamos entender que mesmo em tempo de deserto, mesmo em tempo de vale e de angústia, tudo cooperou para o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor. E aí chega o contraste final, irmão, desse texto. Caminhando para a conclusão. O texto do verso 4 ao verso 6, ele vai dizer: os ímpios são assim. São, porém, como uma palha que o vento dissipa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, o justo, ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, corrente de águas, não falta água. Mas o ímpio, ele é como palha. E eu preciso dizer para você que palha não tem raiz. Palha não tem peso. Palha não permanece. O vento leva. E eu lembro do apóstolo Paulo escrevendo a sua carta, quando ele disse que não sejamos nós como crianças, levado por qualquer vento de doutrina. Que possamos sair do leite espiritual e chegar à maturidade cristã. Mas a maturidade cristã, ela vem quando entendemos se somos realmente justos diante do Senhor. E aqui o Senhor está nos fazendo trilhar um caminho. Que caminho, pastor? O caminho de entender no nosso coração onde estamos criando raízes. Porque o lugar que você está criando raízes define uma coisa para você: se você é justo ou se você é ímpio. E eu não estou aqui para julgar você e julgar o seu coração. Cada um analise a si mesmo e põe à prova qual caminho eu tenho percorrido, onde eu tenho fincado as raízes. Porque, irmãos, eu preciso dizer para você o que esse texto de 4 a 6 vai aplicar ao nosso coração.
O salmista, ele vai nos alertar que o que não cria raiz, olha só, aquilo que não cria raiz pode até impressionar com o tempo, mas ele nunca vai resistir ao juízo e nem às tempestades da vida. Conhece gente que bateu uma tempestade no meio do caminho cristã e largou a fé? Eu falei hoje pela manhã e eu se tivesse no barco, eu seria um daqueles discípulos. Caminhou com o mestre, viveu com ele e ainda perguntou: quem é esse homem? Eu vi ele curar, eu vi ele fazer. Mas quando ele aquietou o vento e o mar, eles perguntaram: quem é este homem? Porque, irmãos, o Senhor, ele é tão gracioso que apesar das lutas que nós enfrentamos, Ele sempre vem de maneira extraordinária sobre nós e nunca podemos duvidar do seu poder. Onde estamos criando raízes? Onde, irmãos? Eu mandei hoje à tarde mensagem para um jovem de uma igreja aqui da nossa capital, que veio pedir alguma ajuda sobre escola bíblica dominical, e a primeira ajuda que eu disse a ele foi: não desista da escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical é uma bênção do Senhor. É ali onde você vai ter o privilégio de ouvir. É ali onde você vai ter o privilégio de crescer. É ali onde você vai ter o privilégio de estudar. É ali onde você vai ter o privilégio de compartilhar a experiência. Eu disse: não desista da EBD. Por quê? Porque hoje estão querendo fincar raízes em outro lugar e não na palavra do Senhor. Irmãos, se as nossas raízes não forem fincadas na palavra do Senhor, nós vamos fracassar. E eu disse a ele: amigo, não desista. Eu sei que é difícil. Sei que é difícil, mas eu posso dizer para vocês, irmãos, com todo o meu coração, não há alegria maior. Eu não vi hoje, desci hoje da pregação, tive um encontro com nossa educadora religiosa, Roseane, depois fui lá na nossa BD, já chegando no final, mas eu não vi por completo. Depois no Instagram eu fui abrir e vi a classe lotada de adolescentes, vi a classe lotada de jovens, vejo a classe de juniores também lotada, irmãos. Isso é bênção do Senhor. Os nossos jovens, adolescentes, juniores e crianças, como nós oramos, estão fincando raízes naquilo que é eterno e não passageiro. A eternidade é algo que nós não vislumbramos agora, mas ela é real. Aquilo que nós fincamos raízes aqui precisa nos levar até lá, a eternidade. A eternidade, ela não começa lá, ela já começou. A partir do momento que Cristo começou a habitar em nosso coração, nós vivemos aqui ansiando a volta do Senhor, porque um dia nós viveremos junto com Ele. Mas fica a pergunta: onde nós estamos fincando e criando as nossas raízes? Eu concluo esse sermão dizendo aos irmãos o seguinte: o Salmo 1, ele nos ensina que a vida com Deus, ela não é construída em momentos isolados. Me permita te dizer isso. A vida com Deus não é construída em momentos isolados. A vida com Deus, ela é construída em decisões diárias. Todos os dias, irmãos. Todos os dias nós acordamos, e como eu disse a Maria essa semana, a gente orando, ela perguntou de novo: papai, por que orar? Eu disse: Maria, porque nós estamos vivos. Que bênção, né? Maria acabou de comer, que coisa boa. Maria tem uma cama aqui, um ar-condicionado, que coisa maravilhosa, Maria. Tudo isso Deus nos deu. E ela: todo dia, papai, todo dia, Maria, a gente agradece ao Senhor. Porque, irmãos, não podemos esquecer todos os dias daquilo que o Senhor tem feito por nós. Não podemos esquecer, irmãos. O Senhor tem sido muito bom. Eu não acredito que sou só eu, que muitas das vezes paro no banho, lá em casa no chuveiro, e agradeço a Deus pelo privilégio que é ter um lar, pelo privilégio que é ter uma casa, uma família, uma mesa posta. Mas a gente acha que isso o Senhor tem que nos dar porque Ele é obrigado a nos dar. Não, o Senhor não é obrigado a nada. E ainda assim Ele nos concede favor imerecido. Lembra de hoje pela manhã? É graça, é privilégio do Senhor.
Sexta-feira eu também estava conversando com o Gemília, eu falei sobre isso. Olha a nossa filha, saúde para dar e vender. Louvado seja Deus, quantos pais estão aí preocupados com seus filhos e o nosso está bem. Nós precisamos entender que é o Senhor quem sustenta essa criança. E fazê-la entender que as raízes nossa e dela precisam estar fincadas no Senhor. Irmãos, ser bem-aventurado não é viver sem lutas. Entenda isso em nome de Jesus. Ser bem-aventurado não é viver sem lutas. Ser bem-aventurados é ser enraizado no lugar certo. E esse lugar certo é aos pés do Senhor. Eu faço algumas perguntas a você nessa hora. Que vozes têm moldado a sua mente? Quais são as vozes que agora, nesse exato momento, permeia a sua mente? São as vozes das dívidas? Eu sei o que é isso. São as vozes das provações? Eu sei o que é isso. São as vozes da luta? Eu sei o que é isso. São as vozes das dores? São as vozes da calúnia, da difamação? Eu sei o que é isso. São as vozes daquelas pessoas que te feriram no meio do caminho e você agora sempre relembra. Eu sei o que é isso. No final do ano passado eu pedi oração na liderança de jovens, porque minha mente estava muito bombardeada. Algumas vozes dizendo para mim: você não merece isso. Você não é digno disso. Você não é para estar nesse lugar. E eu deixei aquilo tomar conta do meu coração. E realmente eu não sou digno. Realmente eu não mereço. Realmente eu não sou nada de bom habita em mim se não for o Senhor. Mas uma coisa eu entendi, quando o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe inimigo maior na nossa mente, ele já é derrotado. Cristo já pagou o alto preço por nós. E aí eu entendi, irmãos, orem por mim, eu não quero que minha mente seja atacada por esses pensamentos que não competem a ela. E só nos blindamos com a oração. Então, que vozes têm permeado a sua mente? Outra pergunta: que hábitos têm formado o seu coração? Diante de Deus, irmãos, quais são os hábitos que têm forjado e formado o seu coração? Contemplar o Senhor? Você tem essa oportunidade, esse privilégio de contemplar ao Senhor? Por que você não faz isso? Ao dirigir seu carro, contemplar o sol e a natureza e entender que há um Deus que criou todas as coisas. Sabe quando você paga a sua conta e você entender que há um Deus provedor que pagou as contas da sua casa? Sabe? O que é que tem formado e forjado o nosso coração? Onde nós temos buscado prazer e descanso? Desculpa dizer isso, mas muitas das vezes nós não buscamos a palavra para nos deleitar. Nós buscamos as séries, nós buscamos os filmes, nós buscamos os jogos. Desculpa, nós buscamos os relacionamentos fracos e nos afundamos nesses relacionamentos. E depois quebramos a cara nesse relacionamento e perguntamos: aonde está Deus? Ele está onde sempre esteve. Sempre esteve lá. Mas a decisão foi nossa de correr na direção contrária do Senhor. Porque o nosso deleite não é no Senhor. São nas coisas que nos satisfazem. Satisfaz o nosso coração, o nosso ego, o nosso eu. É muito bom. Só que essas coisas nos distanciam do Senhor. Ela nos afasta do verdadeiro brilho que o Senhor deseja para nós. Então, queridos irmãos, onde temos buscado prazer e descanso? O justo do Salmo 1, ele não é perfeito, mas é alguém que escolheu a fonte certa. Esse justo do Salmo 1, ele escolheu fincar suas raízes no lugar
certo. E aí, preciso dizer para você nessa noite, talvez você esteja passando por um tempo de seca emocional. Talvez o cansaço espiritual bateu a sua porta. Talvez a frustração. Irmãos, o cansaço espiritual parece uma utopia, mas é uma realidade, irmãos. Deixa eu lhe dizer isso. Às vezes nos cansamos de servir e muitas das vezes falarem coisas de nós que não somos. E aí o nosso espírito ele vai ficando fraco. Louvado seja Deus, que através da sua palavra ele nos diz que quando somos fracos é que somos fortes no Senhor. Por quê? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Irmãos, o texto que nós lemos não promete a ausência de desertos, mas garante que há uma corrente de águas, há ribeiros de águas disponíveis para quem está plantado nele. Você está plantado onde o Senhor colocou você? Você que chegou aqui nessa noite, em nome de Jesus, você está no lugar que você deveria estar? O Senhor plantou você em um lugar. E mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. O Senhor te plantou em um lugar, mas passou por diversas dificuldades e adversidades. E Ele nessa noite quer replantar você de novo. Onde nós estamos criando as nossas raízes. Eu gosto de mergulhar, irmãos, quando estou estudando a palavra. Então paro, vejo uma coisa, e eu sempre me deparo com um Deus que é gracioso, irmãos. Eu sempre me deparo com um Deus que é misericordioso. Eu sempre me deparo com um Deus que não é indiferente com as nossas dores. Eu sempre me deparo com um Deus que, apesar de nós, continua diariamente a derramar sua graça sobre nós. E por que eu gosto de dizer isso? Porque, olha que bênção, irmãos. Por mais que a gente não esteja criando raízes no lugar que deveríamos criar, Ele nos permite dar meia volta. Ele nos permite fazer a coisa nova do jeito certo. Você já imaginou isso? Um Deus que te concede segunda chance. Um Deus que poderia muito bem dizer, chega. Chega. Você sabia o lugar. E você não fez. Você não trilhou. Apesar disso, apesar de ter o poder de fazer isso, Ele não faz. Pelo contrário. Ele faz aquilo que Jó vai falar em seu livro e nós acabamos de cantar. Há esperança para a árvore que foi plantada em um lugar e não fez o que deveria fazer. Não criou as raízes que deveria criar. O Senhor concede esperança. Sabe onde está esse Deus? Aqui nesse lugar. Esse Deus está aqui nesse lugar, falando de forma muito particular e singela com algumas pessoas nessa hora. E o Senhor está dizendo a você, para você ainda há esperança. Como o cheiro das águas. Você pode dar meia volta e criar raízes no lugar certo. E eu queria orar por você nessa noite. Acredito que é a oportunidade que eu tenho. Mesmo talvez não conhecendo você. Mas eu queria orar por você. Eu não quero sair daqui dessa noite sem antes orar por você. É a sua posição. Você precisa dar meia volta
e pedir graça ao Senhor para que você finque raízes no lugar certo? Se for o seu caso, em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Por favor. Amém. É o meu desejo. Amém. Eu quero orar por você. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você. Os cheiros das águas faz brotar tudo novo. Louvado seja Deus por isso. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso e Ele permite recomeço. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado porque quando imaginamos que é o fim, o Senhor faz do fim ser o começo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor se faz presente nesse lugar. Inunda os corações nessa hora. Senhor, toca na mente e no coração dos irmãos. Inunda, Senhor. Faz algo novo no meio do teu povo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar nessa hora. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor está agindo nesse lugar. O Senhor está agindo no meio de nós. O Senhor está trazendo significado novo à vida de alguns. O Senhor está trazendo novos sonhos, novas visões, novos projetos. O Senhor está trazendo de volta aquilo que havia sido perdido. Eu creio num Deus que faz nova todas as coisas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, levanta a minha voz nessa hora, junto com os meus irmãos que estão de pé, para clamar pela vida de cada um deles, Senhor. O meu pedido nessa hora é que se existe alguém aqui de pé nesse momento, onde o coração e a mente estão aprisionados, que todas as barreiras caiam por terra em nome de Jesus. Que a partir de hoje essa pessoa tenha um renovo no Senhor. Que ela entenda a posição dela de justo diante do Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor faz de novo, tudo novo. O Senhor é um Deus bom, fiel, justo, compassivo. Louvamos o teu nome por quem o Senhor és, na beleza da tua santidade. Senhor, oramos nessa hora porque os nossos irmãos estão de pé dizendo ao Senhor: eu preciso de ti. Senhor, traz um renovo espiritual. Senhor, fortalece a fé. Senhor, aumenta a esperança. Senhor, faz com que tudo na vida deles glorifique somente ao Senhor. E quando as lutas vierem, quando a tempestade chegar, que eles entendam que o Senhor está no nosso barco e nós atravessaremos para o outro lado do rio. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, porque creio que o Senhor está fazendo agora coisas que nem imaginamos, mas cremos que é infinitamente mais daquilo que nós estamos te pedindo e daquilo que nós estamos pensando. Nós cremos no teu poder, nós cremos no teu agir. Vem sobre nós, Senhor, e faz algo novo no meio do teu povo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Louvado seja Deus.